Meanwhile, at the bunker, not having been told to delay the firing, a finger touches the fatal button. Although many miles from Bomb Zero, Dr. Bruce Banner is bathed in the full force of the mysterious gamma rays. The world seems to stand still, trembling on the brink of infinity, as his ear-splitting scream fills the air. Ele é o homem ou o monstro? Ou ele é ambos? Foi a primeira pergunta feita na capa da Marvel Comics de 1962, O Incrível Hulk número 1. Uma descrição perfeita da psique esquizofrênica desse futuro personagem da Marvel. Para os fãs de quadrinhos de super-herói, o Incrível Hulk é uma figura icônica há mais de 60 anos. Acho difícil até quem não lê quadrinhos não reconhecer o Hulk. Esse monstro verde furioso... Verde? Se não fosse por um erro de impressão, o Incrível Hulk teria sido apenas cinza. Stan Lee, um dos cabeças e co-criador da maioria dos personagens da Marvel, originalmente imaginou o Hulk de pele cinza, inspirado na encarnação do Boris Karloff de O Monstro de Frankenstein, O Médico e o Monstro do Robert Louis Stevenson e o Golem da mitologia judaica. O personagem pretendia replicar o sucesso do favorito dos fãs em tons de laranja, o Coisa do Quarteto Fantástico. Tal como acontece com Coisa, sua cor de pele e estatura grotesca deveriam ser sua característica definidora única. Stan Lee escolheu cinza para o Hulk porque não queria invocar nenhuma associação com algum grupo étnico em específico, e porque queria uma cor que parecesse assustadora e arrepiante. Well, my first choice was gray, because he was a monster, he's supposed to be scary, and I figured gray is kind of a scary color. Na primeira edição dos quadrinhos do Hulk, no entanto, a cor que Lee queria acabou sendo uma mistura de vários tons de cinza e até mesmo ligeiramente esverdeados. Em algumas páginas, o Hulk parecia radiante, com uma tez brilhante, quase metálica, ou seja, a pele dele tinha uma fina camada brilhante. As cores usadas nos quadrinhos reais simplesmente não correspondiam às cópias originais, fornecidas pelo colorista Stan Goldenberg. Quando Lee viu a primeira edição publicada, em que a cor do Hulk às vezes tinha um brilho esverdeado, ele pediu a Goldenberg para fazê-lo verde na segunda edição. E foi assim que as coisas permaneceram na maioria das reimpressões. O Hulk da primeira edição foi retocado para torná-lo verde, e o Golias Esmeralda se tornaria uma das estrelas mais populares e complexas do universo Marvel. O erro de impressão não apenas mudou a cor do Hulk, mas também a maneira como a história evoluiu nos quadrinhos. Uma modificação que teria um impacto nas futuras encarnações do Hulk. A necessidade de uma explicação da mudança de cor abriu a porta para uma das características definidoras do Hulk. Cada uma de suas várias manifestações expressa um aspecto da psique do Banner, determinando as complexas transformações do time dos cientistas nas diferentes personalidades do Hulk. Enquanto o Hulk se torna verde para resolver esse problema em Incrível Hulk número 2, de Stan Lee e Jack Kirby, o Hulk retornaria mais tarde em O Incrível Hulk número 324, de 1984. Antes de se estabelecer como a forma regular da persona Joy Fixit do Hulk, que está ligado ao abuso que Bruce sofreu durante a infância, escondido dentro da ontologia esquizofrênica do Hulk e da Marvel Comics, os leitores atentos podem encontrar uma análise complexa de muitos traços humanos, onde outros personagens da Marvel lutam contra mágoa, perda, alcoolismo, trauma ou sua identidade. Esse super-herói incontrolável passou a simbolizar raiva interior, angústia latente, estresse e tensão psicológica não resolvida. Embora não seja tão forte quanto o Hulk tradicional ou tão inteligente quanto Bruce Banner, Joey é mostrado como a manifestação da personalidade de Bruce que está disposto a fazer coisas muito horríveis ou moralmente erradas. O Hulk cinza é uma parte fundamental da mitologia do Hulk. Sua relação com as outras personalidades é marcada por conflito, competição e manipulação. A presença do cinza torna o personagem do Bruce Banner ainda mais fascinante e complexo. Sempre começa com a bomba. Ok, mas uma coisa muito interessante que você deve ter se perguntado: por que diabos o Stan Lee se baseou em personagens de terror para criar o Hulk? A Marvel, antes de começar definitivamente com quadrinhos de super-herói, eles faziam antologias de terror, contos de monstros de ficção científica. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os quadrinhos que foram uma febre
muito grande e que povoaram o imaginário de muitas pessoas. Falo de quadrinhos dos anos 50. No começo dos anos 50, quadrinhos de super-herói estavam perdendo a popularidade. As editoras foram deixando de fazer e os que mais se destacavam nessa época eram quadrinhos de terror, romance e ficção científica. As histórias precisavam se adaptar. A Marvel, na época Timely, parou de produzir quadrinhos de super-herói com o cancelamento do Capitão América na edição 75, em fevereiro de 1950. Com isso, ela passou a publicar apenas histórias antológicas de suspense de monstros com ficção científica, e nenhum super-herói. Isso continuou até no começo dos anos 60. Nessa mesma época, a DC começou a despontar em vendas novamente com quadrinhos de super-heróis, com a Liga da Justiça. Então, Marty Goodman, chefe da Marvel nessa época, deu carta branca para Stan Lee fazer quadrinhos como ele quisesse. E em novembro de 1961, foi lançado o que é para mim um dos quadrinhos de super-heróis mais importantes da história, o Quarteto Fantástico. Existia ainda muitos elementos da Marvel que ela vinha produzindo, tanto que a primeira capa é justamente o quarteto enfrentando um monstrão, bem parecido com o que eles já estavam fazendo, para não assustar o público. E eles pegaram esses elementos e mesclaram com o super-herói. O quarteto foi o primeiro. Quando começou a vender, os dados de venda demoravam para chegar, mas um bom termômetro eram as cartas que os fãs mandavam para as editoras. E a Marvel recebia uma enxurrada delas, elogiando seus personagens e como o público conseguia se identificar com eles. O coisa particularmente despertou muito carinho por parte dos fãs, o que levou Stan Lee a pensar que talvez o segundo personagem deles deveria ser um monstro também. Então, na sequência, eles já emendaram o Hulk, o segundo personagem da Marvel. I'm Stan Lee. I've been writing stories for the young generation for the past 30 years, and in the course of that time, well, I would imagine I receive about 200 to 300 fan letters every day. I spend most of my time reading the mail and quite a lot of time answering it. During this time, I think I've learned a lot about what young people think. More importantly, I think I've learned a lot about what young people are. O quão trágico e desesperador é o personagem. A vida do Bruce Banner é destruída quando a bomba explode. Isso é algo que sempre teve destaque em suas histórias. Quando eu era criança, para mim, ele era o mais diferente dos outros super-heróis. A partir dos anos 80, os escritores começaram a ter um olhar mais maduro com o Hulk. Isso com muita melancolia. Isso sempre despertou muito interesse no personagem para mim. Bruce Banner, um esquisitão emocionalmente distante que nunca sabe se expressar e tá sempre no limiar de ter um piripaque. O subconsciente do Banner é a coisa mais importante. O Hulk considera Banner fraco, e Banner considera Hulk um monstro. O Hulk odeia o Banner, e o Banner odeia o Hulk. No entanto, Banner é o Hulk. Não existem duas pessoas habitando o mesmo corpo. Isso é uma ilusão, apenas duas facetas da mesma mente perturbada. É em Incrível Hulk 312 quando descobrimos a infância do Bruce com seu pai. Brian Banner era um cientista nuclear alcoólatra que nunca quis ter um filho. Quando sua esposa deu à luz a Bruce, Brian tem certeza que seus anos trabalhando com material radioativo alteraram sua genética. Por isso mesmo, seu filho deve ser um monstro. Ele detesta seu filho recém-nascido e faz de tudo para que ele sofra durante a sua infância, chegando até a violência física. E tudo isso terminou quando a Rebecca, a mãe do Bruce, tentou fugir com ele de casa, mas Brian a matou bem na frente do Bruce. Tudo que o Bruce pôde fazer foi continuar reprimindo sua raiva e frustração, jamais sabendo se expressar, até que eventualmente com a ajuda da ogiva gama que ele mesmo fez, faz criar uma forma física para todos esses sentimentos reprimidos, o monstro que seu pai sempre disse que ele era. O Hulk tem essa origem muito ficção científica. Sei que mais recentemente, em 2019, na run do Al Aaron, ele em Immortal Hulk muda isso, adicionando elementos sobrenaturais à origem do Hulk. Bill Mantlo meio que já tinha feito isso, de usar magia no Hulk, mas nunca foi muito a fundo. Tudo isso está ligado à Porta Verde. Essa porta é um portal que conecta diferentes planos de realidades ao inferno que fica abaixo de todas as outras versões de infernos conhecidas no universo da Marvel. Lá habita One Blow All, a contraparte maligna do One Above All, tipo o deus da Marvel. Tem até uma história que no Quarteto Fantástico que ele assume a aparência de Jack Kirby.
A radiação gama não é puramente científica, também possui elementos mágicos e pode enfraquecer a barreira entre o reino físico e o inferno, abaixo de todos os outros. A exposição à radiação gama abriu a porta, permitindo que o One Below All transforme aqueles tocados pela radiação gama em seu avatar na Terra. O Hulk é o maior desses avatares, mas outros também incluem como Sasquatch e, mais recentemente, em 2019, o Homem Absorvente. E também teve um retcon que o Bruce na verdade matou seu pai no túmulo da sua mãe, mas eu não quero falar mais sobre cronologia confusa de quadrinho. O Hulk é um personagem perfeito para sua época. Com o início da Guerra Fria, um dos temas mais comentados era a ciência, e muitas das produções norte-americanas nesse tempo tinha ciência como tema principal. A Era Atômica muitas vezes se aproveitam desse tema, e o Hulk é um personagem que no início usou isso muito bem. Com o passar do tempo, essa visão sobre o personagem foi ficando cada vez mais distante, até que Hulk Cinza foi lançado em 2003, e assim como os outros quadrinhos do Jeff Loeb e Tim Sale, eles pegam um personagem e uma cor que o representa em sua essência e explora como essa cor se conecta e conversa com esses personagens. Esse é o problema de não viver no mundo preto e branco. Você tem a possibilidade de ser vago, a probabilidade do cinza. Ok, se você não quiser, não necessita ter muito contexto sobre esse quadrinho. Todos os quadrinhos do Jeff Loeb e Tim Sale funcionam sozinhos, e esse se propõe a recontar a origem do Hulk sob uma nova perspectiva, mas acho legal saber onde essa história se encaixa. Então aqui vai mais um pouco de cronologia de quadrinho bagunçada e confusa. O que aconteceu? Cronologicamente falando, ele se passa no final da run do Peter David e começo da run do Paul Jenkins. No começo dos anos 80, Bill Mantlo abre um leque de possibilidades ao escrever O Incrível Hulk 312, que inclusive eu já falei, é o que conta a história da infância do Bruce com seu pai. E o Peter David assumiu a revista em seguida e deu continuidade nesse quesito do Banner ter uma mente perturbada. A Beth morreu no final da fase do Peter David. Mas como? A Beth teve um aborto espontâneo em O Incrível Hulk número 360. Ela é então capturada pelo arqui-inimigo do Hulk, o líder, que a liberta depois de saber que ela está grávida do filho do Banner. Mas depois de ser atormentada com terríveis pesadelos pelo demônio Nightmare, sim, ele mesmo, o que aparece no melhor episódio de Ultimate Homem-Aranha, juntamente com outro demônio, o Disper, Beth perde seu bebê ainda não nascido. O também arqui-inimigo do Hulk, o Abominável, por vingança por sua derrota brutal pelo Hulk, de alguma forma usou uma transfusão do próprio sangue irradiado por Gama para envenenar a Beth e matá-la. Beth é colocada em suspensão criogênica por seu pai, ela ressuscita e sua ressurreição é mais tarde revelada como uma alucinação que distorce a realidade criada pelo Nightmare. Ok, agora que já dei uma explicação, vou falar sobre Hulk Cinza. Hulk Cinza é uma minissérie de 6 capítulos que mergulha profundamente na origem do Bruce Banner e sua transformação em Hulk, oferecendo uma visão mais introspectiva e psicológica do personagem. A história é marcante por explorar temas como trauma, identidade, amor e a complexidade na natureza humana. Sim, Homem-Aranha Azul, um dos temas principais tratados na obra é como a tristeza pode se transformar em sentimentos muito mais calorosos se nos deixarmos amar e ser amados por outros independente das perdas. Em Hulk Cinza, um dos temas principais é sobre nem tudo ser preto e branco. Nós, como humanos, erramos, fazemos péssimas escolhas para nossa vida. Temos que viver com nossas escolhas. É isso que nos torna nós mesmos. Mesmo quando a bomba estava prestes a explodir, Bruce se arriscou para salvar uma pessoa que ele nem conhece. Beth, mesmo sabendo do perigo, abriu a porta, mesmo seu pai ordenando que ela não fizesse isso. O quadrinho começa com Bruce no consultório de seu amigo Leonard, e é nesse clima de preocupação e medo que nós seguimos a linha de raciocínio do Bruce. Ao invés de focar nos eventos que levaram à explosão da bomba gama e à transformação de Banner, a história se concentra nos instantes imediatamente posteriores à mutação. O Hulk, ainda em sua forma cinza e primitiva, luta para compreender a si mesmo e o mundo ao seu redor. A narrativa é marcada por um tom mais introspectivo, com o Hulk sendo retratado como uma criança gigante, desorientado e assustado com seus próprios poderes. A ausência de linguagem articulada e dependência de emoções e instintos para se comunicar torna a história ainda mais visceral e impactante. A história, apesar de contar com momentos de ação, possui um tom geral melancólico e introspectivo, explorando a solidão e a dor do Hulk.
O quadrinho é focado na dualidade. A todo momento Bruce compara Hulk com o General Ross, que por sua vez Ross sempre compara sua filha Beth com a sua esposa já falecida. Essa dinâmica complexa serve para aprofundar a exploração da dualidade e das relações humanas presentes na história. A rivalidade entre Banner e Ross transcende a mera diferença de opiniões. Ambos são homens marcados por perdas e traumas, buscando preencher vazios em suas vidas. A comparação constante entre eles serve para destacar suas semelhanças e diferenças, revelando que até mesmo os maiores inimigos podem compartilhar características comuns. Viver é ser cinza. Elizabeth Kubler, em 1969, publicou sua obra de maior sucesso, On Death and Dying, sobre a morte e morrer. Nesta obra, Kubler propôs que as pessoas que vivenciam uma perda significativa, como a morte de um ente querido, passam por 5 estágios emocionais. Muito provavelmente você conhece os 5 estágios do luto, por ele já ter sido usado a exaustão na cultura pop. Leonard, o amigo psiquiatra de Bruce, comenta que Beth está passando pelos estágios do luto. Por isso é tão valente e enfrenta o Hulk para se proteger e proteger seu pai. General Ross sempre evidencia como Beth se parece com sua mãe. Ele queria ter um filho, mas nasceu uma menina, e de forma alguma ela poderia ser igual à sua mãe. A observação que Leonard faz sobre a Beth estar passando pelos estágios do luto é crucial para entender a complexidade da relação entre ela e seu pai. Essa perda pela qual a Beth está passando pelo luto não se limita apenas à ausência física do Bruce, já que ele se transformou no Hulk, mas também a perda da vida que ambos poderiam ter tido juntos. Beth ama Bruce, mas também sente raiva e frustração por ele não poder ter uma vida normal. A figura do Hulk representa tudo ao que ela teme e ao mesmo tempo tudo o que a atrai, uma dualidade entre o amor, o ódio, a atração e a repulsa. A história da Beth nos convida a refletir sobre a complexidade na natureza humana. Afinal, qual o limite entre o herói e o monstro? Bruce, Hulk e General Ross. Há tantas outras histórias que aconteceram depois, mas elas agora sempre serão coloridas pelo entendimento de que ela me amou pelas razões erradas. E dessa forma trágica acaba o quadrinho, com Bruce concluindo que na verdade Beth sempre amou o Hulk por achar que poderia mudá-lo, assim como seu pai.